Fala pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai aprender como fazer perguntas inteligentes. Isso aqui parece talvez um pouco ofensivo, não querendo desmerecer ninguém, mas eu fiz questão de colocar isso porque foi útil para mim. De repente, se você já sabe como fazer as perguntas corretas dentro dos fóruns, né, ou como se comunicar corretamente, ótimo, legal. Mas também eu acredito que tenha muitas pessoas que não sabem como formular uma pergunta, como detalhar um problema, como anexar uma imagem, como informar um erro. Então, isso pode ser útil para essa pessoa. Esse artigo é esse daqui, ó. Eu vou até abrir aqui para vocês. Deixa eu sair daqui. Ele vem em inglês, mas vocês podem traduzir no site de vocês aí no Google Chrome. Então, esse artigo foi criado por esse cara aqui. Como fazer pergunta, como fazer perguntas de maneira inteligente. Então, aqui dá toda o histórico de revisão, né? Ele vem criando aí desde 2004 esse artigo muito completo. Aqui tem o índice, traduções, lição de disponibilidade, introdução, antes de perguntar, escolham seu fórum com cuidado. Então, com calma, vocês podem dar uma olhada aqui. Eu vou ser objetivo aqui a um item apenas. Ao perguntar sobre o código. Então, aqui ele já dá uma dica muito importante, que vocês podem já de cara também pular para cá e fazer uma leitura e um entendimento aqui. Então, vamos tentar fazer junto essa análise aqui do que ele apresenta para a gente. Então, ao perguntar sobre o código, não peça a outras pessoas para depurar seu código quebrado sem dar uma dica do tipo de problema que elas deveriam estar procurando. Então, primeiro ponto, você está lá com seu código cheio de problema de erros. Aí você joga na mão de outra pessoa, sem nenhuma explicação, sem comentário, sem nada. Como que a pessoa vai resolver? Não tem como resolver, pessoal. Você abrir um fórum ou entrar em qualquer questão e falar, cara, estou com um problema no meu código, não sei como resolver. Ninguém vai conseguir te ajudar. Então, aqui é o primeiro ponto. Depois, postar algumas centenas de linhas de código dizendo não funciona fará com que você seja ignorado. Então, outra parte, você vai lá no fórum, abre uma questão ou chega para a gente aqui e fala, cara, estou com um problema no meu código. Aí bota lá aquele bloco de notas ou copia o código de qualquer jeito, joga no chat para a gente no fórum, você simplesmente será ignorado, pessoal. É porque ninguém quer te dar atenção ou prestar atendimento? Não, porque essa não é a forma correta de se comunicar, de apresentar o problema. Você precisa saber estruturar o seu problema para que ele seja analisado e solucionado. Postar uma dúzia de linhas de código dizendo depois da linha 7 eu esperava ver X, mas Y ocorreu em vez disso, tem muito mais probabilidade de obter uma resposta. Então, o que, que ele está dizendo aqui? É melhor você postar o teu código, né, ou mandar aquelas linhas de códigos e falar, ó, na função tal, ou na variável tal, eu queria para dar esse resultado, mas está retornando esse. Então, aí a gente já começa a conversar, começa a criar um raciocínio. Ainda lembrando aqui que nós estamos falando de linguagem de programação, é um assunto totalmente lógico, então não tem como a gente deduzir. E não existe nenhum tipo de erro ou problema que não tenha solução. Tudo tem uma solução, ainda mais referente à programação. A maneira mais eficaz de ser preciso sobre um problema de código é fornecer um caso de teste mínimo que demonstre erros. O que é um caso de teste mínimo? É uma ilustração do problema, apenas código suficiente para exibir o comportamento indesejado e nada mais. Então, o que ele está falando aqui? Qual é a melhor maneira de você se comunicar? Primeiro, faz o anexamento do seu código, coloca as linhas onde está sendo dado o problema, ou a função, né, ou aquele contexto que ele está com o problema. O que é um teste mínimo? Você, por exemplo, vai no simulador, clica lá para rodar
e vai ter umas imagens e retorno do sistema, falando do problema. Você printa essas imagens, printa o erro, né, ou onde está dando um problema, e compartilha. Isso já vai abrir muito mais possibilidade de resolução do problema. Como você faz um caso de teste mínimo? Você sabe qual linha do código ou seção de código está produzindo o comportamento problemático? Faça uma cópia dela e adicione código de suporte suficiente para produzir um exemplo completo. Ou seja, o suficiente para que a fonte seja aceitável para o compilador e interpretador barra qualquer aplicativo que o processe. Então, assim, só reforçando, eu tenho o meu código, está lá no MetaEditor, está com X problema, e eu preciso de uma ajuda. Então, você vai pegar esse código, essa parte, caso não queira compartilhar por completo, vai executar e depurar o código para ver se ele não tem nenhum erro, não tem nenhum erro de execução, para você poder compartilhar essa parte do código, vai descrever o problema e vai anexar as imagens, para que isso dê um caminho de resolução e entendimento do problema muito mais rápido. Se você não conseguir restringi-lo a uma seção específica, faça uma cópia da fonte e comece a remover pedaços que não afetam o comportamento problemático. Quanto menor for o seu caso de teste mínimo, melhor. Veja a seção chamada volume não é preciso. Então aqui tem uma outra seção dentro aqui do artigo em que ele fala sobre essa questão de volume e precisão. Nem sempre será possível gerar um caso de teste mínimo realmente pequeno, mas tente fazê-lo, é uma boa disciplina. Então, traduzindo aqui, você tem um código, faz o teste, às vezes vem muito erro, muita mensagem. Ele está dizendo assim: se você conseguir resumir e ser o mais objetivo no erro ou no problema ali e entregar isso para a solução, fica mais rápido do que você anexar todos os problemas, todas as coisas que estão acontecendo, e são problemas que não está ligado diretamente ali o X problema que você quer resolver. Pode ajudá-lo a aprender o que você precisa para resolver o problema sozinho. E mesmo quando isso não acontece, os hackers gostam de ver que você tentou. Isso os tornará mais cooperativos. Tá? Então, assim, ó, pode ajudá-lo a aprender o que você precisa para resolver o problema sozinho. E mesmo quando isso não acontece, os hackers gostam de ver que você tentou. Isso os tornará mais cooperativos. Então, você, ao fazer isso, você receberá mais atenção no fórum, onde se for querer postar ou não, e também, ao mesmo tempo, você vai conseguir criar uma linha de raciocínio para solucionar os seus problemas do código. Então, seguir essa metodologia aqui, ela pode ser muito útil para que você consiga ajuda e, ao mesmo tempo, para que você, numa revisão do problema, consiga achar o próprio erro. Aqui, para a gente finalizar, não poste perguntas de lição de casa, outro tópico aqui do artigo. Os hackers são bons em detectar questões de lição de casa. A maioria de nós já fez isso sozinho. Essas questões são para você resolver. Para aprender com a experiência, não há problema em pedir dicas, mas não soluções completas. Então, o que ele está dizendo aqui? Né? O que essa boa prática diz? Tá, você começou a produzir seu código, você está lá tentando. No primeiro erro, na primeira vírgula, você para tudo, não tenta resolver, não revisa nada e já manda para o suporte. Isso aqui, qualquer pessoa que vai identificar que houve esse tipo de tratativa, ou, mais claro possível, de preguiça, na tentativa de solucionar, vai ser ignorado nos fóruns. Né? Então, assim, você não pode criar um problema e esperar que outra pessoa resolva 100% o seu problema. Assim, fiz alguma coisa, esbarrei no primeiro problema, passo para frente, alguém vai resolver, vai me entregar formatado aqui no meu colo. Não é bem assim que funciona. Você precisa primeiro tentar. Ao tentar, você vai usar a metodologia que a gente explicou acima. Descreve o erro,
pega o código, testa, faz todas as tentativas possíveis. Se não conseguiu, aí sim você entra com o suporte, tanto no fórum quanto aqui com a gente, em qualquer questão que você for lidar. Então, assim, imagina, você tem a MetaCodes, que ela tem uma passagem de mais de 6,5 milhões de pessoas. Milhões e milhares de pessoas ao mundo utilizando a plataforma delas. Elas poderiam fechar um país de atendimento que não ia conseguir dar conta. Então, é necessário com que as pessoas que estejam interagindo ali com matéria e conteúdo sejam informadas, né, e criados uma metodologia para que elas possam filtrar o máximo a informação que chega e assim o moderador ou qualquer pessoa que esteja no suporte consiga retornar de uma forma rápida. Se todo mundo, ao menor problema, para ir já devolver essa questão, fica inviável e impossível conseguir resolver todos os problemas. E se você suspeita que foi aprovado em uma questão de dever de casa, mas não consegue resolvê-la de qualquer maneira, tente perguntar em um fórum de grupo de usuários, em uma lista de fórum de usuários de um projeto. Embora os hackers identifiquem isso, alguns usuários avançados podem pelo menos te dar uma dica. Então aqui está falando, tu tentou fazer tudo, foi lá, tentou resolver o problema, tal, não deu certo. Aí é o que a gente já comentou aqui, você vai lá no grupo, vai lá no fórum e fala, cara, não estou tendo problema. E apresenta da maneira correta. Sempre focalizando o problema, a situação, e não uma reclamação, não uma crítica desconstrutiva. Eu tenho um problema X, aconteceu isso, esperava isso, segue relatório de erros, segue imagem. Como podemos resolver? Então, essa é a maneira mais adequada e profissional possível que você pode se comunicar em uma tratativa com qualquer pessoa no mundo todo. Tanto que aqui nós estamos no artigo que não é produzido no Brasil, foi outra pessoa e é compartilhado dentro da comunidade MQL5 para novos usuários e qualquer pessoa que não saiba se posicionar ou se comunicar dentro do fórum. Beleza, pessoal? Então fica a dica de leitura, leiam e com certeza vai agregar muito aí para vocês. E só para fazer um parênteses aqui, a questão de hacks, isso aqui ficou uma tradução, mas leia esse hacks como atendente, né, ou outra pessoa, e fechou. Na próxima aula a gente já dá a sequência aí.